Amigas e amigos, vocês sabiam que a única moeda que você pode gastar, que ela nunca acaba, é o tempo. O tempo, ele nunca gasta. Você pode usar o quanto você quiser o seu tempo, que ele nunca vai gastar, porque o tempo tá aí. Só quando você der tchauzinho, que você foi embora. Mas, amigas, eu vou voltar a falar aqui de um tema que Deus, que eu sempre falei muito desse tema, e dei uma parada. Eu dei uma parada de falar porque eu realmente não sabia, eu não entendia. Eu ficava me perguntando, será que eu não estou falando demais? Acho que eu estou falando besteira, que eu não entendo da palavra de Deus, eu não entendo da Bíblia. Mas Deus, quando Ele quer mostrar pra gente que a gente está certo ou que a gente está errado, Ele mostra. Só depende da gente ter aquela vontade de querer aprender. Mas Deus mostra quando a gente está certo e quando a gente está errado. Ele mostra tranquilamente. Então eu sempre falei aqui pra vocês que eu não consigo entender como que as pessoas vão para a igreja. E por que eu falo vão para a igreja? Porque eu também estou cansada de falar aqui para vocês, em outros vídeos, que todas as vezes que chega uma pessoa para me pedir conselho, que eu vejo que é uma pessoa perturbada, que está perturbado com o inimigo, eu sempre indico a igreja evangélica. E a pessoa vai e lá, eles são curados. Aí eles vêm e falam, Dona Zilda, vamos comigo na minha igreja, Dona Zilda? Vamos para a senhora ver, eu sou até cantora da igreja. Tem muitos vídeos eu contando quantas pessoas já mandei para a igreja e todas. Não foi só uma, não. Todas que foram, receberam a cura e mudaram de vida. Por quê? Quem atrapalhava essas pessoas era o inimigo. Eu estou até falando com a igreja que eu sempre mandei. Então, quando essas pessoas recebiam a cura e subiam de vida financeiramente, porque, gente, quem atrapalha a tua vida é o maligno, é o inimigo que te atrapalha. Aí elas chegam na loja, Dona Zilda, Dona Zilda do céu, eu queria tanto levar a senhora na igreja, que eu queria mostrar a senhora para o meu pastor, ou para minha pastora, porque foi a senhora, se não fosse a senhora, eu não tinha mudado de vida. Vocês lembram da moça que eu mandei, aconselhei ela a ir embora para Curitiba? Que era uma perturbação na vida da moça, na vida do pai, da mãe, dos irmãos. E a moça foi para Curitiba, largou até o emprego dela aqui, foi para Curitiba, sem lenço, sem documento, largou os filhos dela, largou todo mundo perturbado aqui, e ela perturbada também. E ela chegou em Curitiba, passando numa favela. Uma pessoa... Vocês estão lembrados desse vídeo? Esse vídeo tá aí. Uma pessoa parou ela e entregou um panfleto. Quando a pessoa deu as costas, ela foi ler no panfleto, estava escrito assim, que ela estava acompanhada com o inimigo. Vocês estão lembrados que ela foi para a igreja? E ela chegou lá muito cedo, demorou a igreja a abrir, ela ficou e lá tiraram o espírito ruim que ela tinha. E tiraram o espírito da mãe, do pai, de toda a família. E ela voltou e pegou o emprego aqui novamente. E hoje ela é cantora nessa igreja. Contei muito essas histórias. Porque, gente, eu atendi muita gente. Eu atendi muita gente nesse Balneário Camboriú. Atendi muito, encaminhei muitas pessoas para a igreja. Encaminhei pessoas para o centro kardecista, porque a gente tem noção do que está acontecendo com a pessoa. E Deus fala comigo e manda eu mandar para determinado lugar. Mas quando essas pessoas me convidavam para ir na igreja, eu sempre ia para agradar a pessoa. A pessoa dizia, não, ela me encaminhou, mas ela não vai. Então eu sempre falei para as pessoas que eu não tenho religião, nunca tive, mas eu tive 2 pastores que foram os meus mentores. Agradeço a Deus e a esses pastores, que foi eles que me ensinaram como criar meus filhos, como educar meus filhos. Foi eles que me ensinaram que meus filhos iam ser a pessoa que eu fosse para eles,
que se eu fumasse, meus filhos iam fumar, se eu beber, meus filhos bebiam, se eu roubasse, meus filhos roubavam, tudo que eu fizesse de errado, os meus filhos iam me copiar. Se eu fosse, o que eu fizesse de errado, os meus filhos iam me copiar. Então eu tinha esses pastores, e tenho, como os meus mentores, porque foi abaixo de Deus quem me caminhou. Mas eu sempre estou contando aqui para vocês que uma coisa que mais me incomoda quando eu chego na igreja, a gente chega, entra, senta nos bancos. Aí vem aquelas pessoas, aqueles obreiros, perguntam: eu posso lhe ajudar? Eu falo: não, eu vim só conhecer a igreja. Tá. Mas aí eu fico olhando. O pastor faz uma oração, o pastor, a pastora. Eles fazem uma oração para começar o culto. Com certeza ele já orou em casa, já jejuou, para que Deus oriente e bota a palavra no coração dele. Para ele entender, para ele saber ali na Bíblia o que é que ele vai ministrar. Ministrar. Então o pastor vai cheio do Espírito Santo, o pastor faz aquela oração no começo do culto, e no final do culto ele faz a oração. O pastor está lá falando sobre a Bíblia, e as pessoas estão bum zum zum, bum zum zum, bum zum zum, bum zum zum, batendo papo ali baixinho umas com as outras. E por mais que elas estejam paradas, escutando o que o pastor está falando, elas estão escutando o que o pastor está falando. Quando o pastor termina o culto, que vai se despedir das pessoas, fazem aquela correria lá na frente e pedir oração para o pastor. É aí onde eu ficava indignada. Esse é o motivo que eu parei de ir nessa igreja, porque eu estava julgando as pessoas e estava sem entender se eu estava certa ou se eu estava errada. Aí eu não acompanhava mais ninguém para ir para a igreja. Mas tudo que a gente faz nessa vida, tudo é mostrado. Deus mostra. Se a gente vai errar, Deus mostra. Se é pra gente acertar, Deus mostra. Porque Deus fala com a gente da hora que a gente acorda, fala com a gente até dormindo. Eu vou fazer caminhada, e não é porque eu moro na praia, gente. Eu moro a 3 minutos da praia. Se eu for devagar, eu vou demorar 5. Mas se eu for andar rápido, que nem eu ando voando, eu chego em 3. Não é porque eu tô na praia que eu vou mentir para vocês aqui que eu vivo caminhando na praia todo dia, fazendo exercício na praia todo dia. Mentira. Eu caminho todos os dias, não, de segunda a sexta. Eu caminho. Quando eu vou na praia, é porque eu preciso falar com Deus. Aí eu vou ficar caminhando na praia e falando com Deus. Ou eu fico parada. Se eu for na praia, eu vou conversar com Deus. Eu vou contar algo que eu não estou gostando e eu vou contar para Deus. Não conto para ninguém. Aí eu vou para a praia. Então eu gosto de sair caminhando pelas avenidas. Às vezes vou para Itajaí, a pé, que é outra cidade. Vou para Camboriú. Ou sair pela 4ª Avenida, 3ª Avenida, 6ª Avenida, pela avenida que for. Então saí, estou passando na frente de uma igreja. Na frente da igreja, a igreja é fechada, aí tem uma mesa na frente da igreja e tem um livro, um livreto, um livrinho fino, em cima da mesa. Vários livros, tinha acho que uns 3 ou 4. Um estava aberto e os outros fechados. Eu pensei, eu pego esse livrinho, Deus, eu pego. Será que eu estou certa? Ou será que eu estou fazendo coisa errada? Será que eu pego, meu Deus? O Senhor tocou no meu coração, pegue o livro. Peguei o livrinho e trouxe para casa. Esse livro estava na frente da igreja do missionário R.R. Soares.
Então, quando eu chego aqui em casa, falei esse livro para me ensinar alguma coisa. Eu vou ler esse livro. O senhor não ia pagar, o senhor não ia mandar eu pegar esse livro se não fosse para me ensinar alguma coisa. Está escrito assim: a palavra tem fé? A palavra fé tem sido mal compreendida. É como pessoas afligidas, com problemas. Procurar é comum pessoas afligidas com problemas procurarem pastores afirmando que estão cheias de fé, mas que precisa que o pastor faça oração para eles. Digo sem medo de errar que elas não possuem fé. Ora, mas que absurdo! Como se pode alguém declarar isso uma vez que se diz que tem fé? Essa pessoa afirma que tem fé, mas que precisa que um pastor faça oração para eles? Então eles não têm fé. Alguém pode argumentar, mas eis a resposta. Elas não entendem o que falam. Na verdade, elas não estão cheias de fé. Elas estão cheias de desejo. Então, amigas, eu estava... tá aqui, ele está aqui explicando onde é que está escrito, gente. Está escrito em Hebreus 11:1. Lembre-se que em Hebreus 11:1 a gente aprende que a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não vê. Eu estava certa. Eu estava certa. Como é que a pessoa diz que tem fé e corre em cima do pastor para pedir oração? Mas que fé é essa? Não tem fé nenhuma. A pessoa tem desejo, a pessoa tem vontade. O que a pessoa tem é o desejo de conseguir tal coisa. E não fé. E aqui ele ensina mais. E aqui, não sei quem escreveu esse livreto, não. Não sei se foi o R.S. Soares, não sei. E aqui ele ensina mais. E aqui ele fala mais. Lemos em Mateus 9:27-30 a história de 2 cegos que não foram atendidos de pronto pelo mestre, mas nem assim eles se deram por vencidos. Eles persistiram durante todo o caminho no qual Jesus ensinava os discípulos e a multidão. Por que o Senhor não curou o cego imediatamente? Seria tão simples para ele, era só dizer que estava curado e pronto. Os cegos tinham pena, por quê? Naquele momento que o cego estava atrás de Jesus, os cegos tinham o desejo de ficar curado. Os cegos não tinham fé. Eles tinham apenas o desejo de sarar. Mas eles não possuíam fé para que o Senhor operasse o milagre. Quando Jesus, pulando aqui uma parte, isso está em Hebreus 11:6. Quando Jesus chegou na casa, perguntou aos cegos: vocês creem que eu possa fazer isso? O que eles responderam? Sim, Senhor. O mestre então disse: seja vós feito segundo a tua fé. E aqueles homens foram curados. Perceba o poder do Senhor. Ele operou o milagre, mas foi preciso que os cegos tivessem fé. Amigas, por que eu estou falando tudo isso no começo? Porque eu sempre fui, sem entender, forte crítica de pessoa que diz que tem fé sem ter. Eu vim de lá
Grande do Sul, tô aqui com as pernas inchadas, vendendo pão, mas foi o Senhor que mandou e eu tenho fé. Não, o Senhor não mandou você andar com as pernas inchadas, não. Filho de Deus não sofre. Filho de Deus tem fé e resolve. Deus não vai mandar ninguém arrastando umas pernas inchadas para vender pão. E eu compro todos os teus pão, tu vai para casa, falar com Deus, falar com Deus, ter fé, que aí Deus vai. Vocês estão lembrados dessa história também que eu contei em outros vídeos? Que eu comprei os pão, todos os pão da mulher, e a mulher hoje é empresária, ela não só tem uma panificadora não, ela tem 3. Depois que ela botou a fé em ação. Vocês estão lembrados desse vídeo? Então, que tá aí gravado faz tempo que eu contei essa história, isso aconteceu aqui pessoalmente comigo. Então, minhas amigas, fé é uma coisa, desejo é outra, vontade é outra, totalmente diferente. Você deseja ter um carro. A Poderosa tem uma criatura aqui que ela fala pra mim, faz 500 anos que ela fala que vai comprar um Jeep. E quer comprar um Jeep. Ela quer comprar um Jeep, mas ela não acredita nem nela mesma. Quando eu falo aqui para as pessoas, gente, você quer comprar um Jeep? Vai na concessionária tomar um café, conversar com os vendedores, para você gravar na sua mente a foto do Jeep, quer dizer, a imagem do Jeep. Você gravar o Jeep na tua mente. Ah, eu quero uma casa. Vai na casa tal, que não seja aquela casa que você vai comprar, mas vê aquelas casas lindas, maravilhosas, para vocês terem a imagem na mente. Foi assim que eu vim morar em Balneário Camboriú. Foi passando em Balneário Camboriú, vendo as imagens de Balneário Camboriú, falei para minha filha, é nessa cidade que eu venho morar. É nessa praia que eu venho morar. Mas as pessoas não vão. Eu falo, gente, escreva no caderno, tem uma agenda, escreva numa agenda o desejo de vocês. E vai eliminando um por um, o desejo que vai acontecendo, você risca as pessoas. Não escreve na agenda, não escreve no caderno. Eles não vão na concessionária ver o Jeep, eles não vão na casa ver a casa, eles ficam só falando com o desejo deles. Eles só têm desejo, mas não têm fé. Amiga e amigos, sem fé você não consegue nada. Você não consegue nada. Precisamos ter fé. Fé naquilo que a gente não vê. Fé naquilo que a gente não sabe nem se existe. Mas tenha fé. Quando eu fui curado do câncer na Igreja Universal, Edir Macedo estava falando lá em São Paulo. Estava passando só um vídeo dele. Eu fui na Igreja Universal chamar minha funcionária para me mandar para Curitiba, porque a minha funcionária sabe qual é o médico, sabia qual era o médico, o hospital, o carro que me levava. E apareceu Edir Macedo e falou que quem dava doença não era Deus não, era o Satanás. O quê? É o Satanás? Até hoje eu queria saber que pulo foi que eu dei no telhado e baixei, estava lá no púlpito, peguei os 650 que eu ia pagar o carro, o taco, botei em cima e fiquei batendo naquele púlpito. O Satanás fica aqui, a doença fica aqui. Fui curado naquele dia. Vim da igreja pisando duro para minha casa e com ódio do Satanás, com ódio mortal do Satanás. Cheguei em Curitiba na segunda-feira, doutor Edson chorou que nem uma criança. Ele disse, você está curada. Você hoje tem uma saúde igual uma criança de 5 anos que nunca tomou nem Coca-Cola. Porque eu tomei posse da fé. Quando eu passei mal aqui uma meia-noite, isso eu acho que foi o ano passado, eu pedi, Senhor, pega na minha mão e me leva na cozinha. Eu ia tomar o que na cozinha? Eu ia procurar água, porque na minha casa não tem medicamento. Uma dor no peito, mas uma dor no peito que estava me sufocando e eu não podia fazer nada, e eu estava sozinha e eu não podia falar com ninguém. Quando eu estou passando do meu quarto para a cozinha, o Senhor falou no meu ouvido, Bruno Leonardo,
Eu não sabia se ele era de um conjunto de sertanejo, que Bruno Leonardo podia ser de um conjunto sertanejo. Eu lá queria saber se era do conjunto sertanejo. Eu tenho 4 celulares. 3 dos 3 canais e um celular particular, que é o celular que eu falo com a minha família. Quando eu pego o celular da minha família, quem que estava na tela do meu celular? O vídeo do bispo Bruno Leonardo. Eu não sabia quem era, fui lá, cliquei, ele estava falando. Cliquei no volume, aumentei, ele estava falando, nossa, já me arrepia. Misericórdia. Ele estava falando bem assim: eu vou fazer uma oração para pessoas que estão passando muito mal agora, sofrendo uma dor horrível. A pessoa está com não sei o que de morte, como é que ele falou? Alguma coisa de morte. Eu falei, ele está falando comigo. E ali fiquei escutando e a dor foi embora. Eu falei, ele está falando comigo, é para mim que ele está falando, é comigo, é eu que estou com a dor, é eu! Mas essa dor vai sair agora. E fiquei ali escutando. E a dor sumiu. O que é que eu fui fazer? Pegar chip de banana e comer 1h da manhã. Porque eu tomei posse da fé. Aí você fala, Zilda, mas você não recebe mensagem? Você não tem o dom de cura? Não é porque eu recebo mensagem, porque eu tenho o dom de cura, que eu não tenho fé. Aí é que eu tenho que ter fé. A fé, aí é que eu tenho que tomar posse da fé. Eu só vejo pessoas, Zilda, eu tô sozinha, eu queria tanto um companheiro, não sei o que é um companheiro, eu queria tanto uma pessoa. O meu filho, sozinho. Morava sozinho, com 2 crianças. E eu tinha o maior desejo, meu Deus, meu filho, conhecer uma pessoa decente para morar com ele. Repetir, não é porque eu recebo mensagem, nem porque eu tenho o dom de cura que eu fui fazer oração pro meu filho, não, que eu só faço oração para alguém quando Deus manda. Deus não mandou eu fazer oração pro meu filho. Tô na cozinha, eu acho que torrando cimento de abóbora. Eu acho que era cimento de abóbora que eu tava torrando. Nisso, o Senhor falou comigo, Alex, o meu celular tava lá no quarto, que eu estava vendo, lembro como hoje dava um calor tremendo e eu liguei o ar-condicionado de 300, de 36 volts que eu tenho, 36, sei que é muitos outros. E gela o quarto inteiro. Então, quando falou Alex na minha cabeça, eu fui lá pro quarto. Cheguei lá, Alex estava bem naquele instante, se ajoelhando-se e falando assim: eu vou fazer essa oração para pessoas que se encontram só. Deus não fez o homem nem a mulher para viver sozinho. A pessoa precisa viver acompanhado. Vou fazer essa oração. Eu peguei os 2 celulares, que não está aqui agora, cliquei na foto do meu filho, falei, do meu filho que ele está falando, é com o meu filho que ele está falando. Peguei os 2 celulares, botei em forma de triângulo, isso foi no sábado. No domingo, meu filho chegou aqui e falou, manhã, estou muito feliz, eu acho que a senhora vai gostar. Eu conheci uma pessoa maravilhosa, é fulana, cicrana. Faz 2 anos que estão felizes, porque eu tomei posse do que a Alex falou. Aí as pessoas estão aqui, a poderosa. Dona Zilda, eu estou cansada de ir no canal da senhora e falar que eu quero comprar um Jeep. Mas eu acho que eu vou parar de ir no seu canal, porque eu não comprei o Jeep até agora. Ela tá querendo, ela tá querendo tomar posse da fé, ou tá querendo que eu dê o Jeep para ela? Porque, amiga, se você não tomar posse da fé, você nunca vai comprar esse Jeep. Porque eu não vou lhe dar o Jeep. Eu não vou lhe dar o Jeep, a menos que você tenha a sorte
de Deus mandar alguém tocar no coração de alguém e dar esse Jeep de presente para você. Porque se você não tiver fé, para que Deus ilumine você, para você trabalhar ou juntar mais, um jeito Deus vai dar. Se você, minha amiga, se você tiver fé, você ganha esse Jeep de presente. Se você tiver fé, você ganha na loteria. Se você tiver fé, esse dinheiro acontece de algum lugar, mas precisa você ter fé. Não é só ficar blá 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 blá, não, que com blá 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 ninguém consegue nada. Então, minhas amigas e meus amigos, eu estou correta. Quando eu não vou na igreja, porque eu não quero ver o povo correndo para cima do pastor, pedindo oração, sendo que o pastor já falou, o pastor já orou, já implorou, já falou a palavra, já entrou na cabeça de quem tinha que entrar. E correr para cima do pastor pedindo oração é porque não tem fé. A pessoa tem desejos. Eu tenho um desejo, mas não tenho fé. Não adianta. Quer dizer, quem que curou os cegos? Foi Jesus ou foi os cegos que se curaram? O que vocês acharam? Quem curou o cego foi o cego mesmo, porque tiveram fé em Jesus. Enquanto eles estavam só com o desejo de enxergar, eles não foram curados, não. Quando eles entenderam o que era fé, quando eles entenderam que só Jesus curava, quando eles entenderam o que era fé, aí sim, Jesus perguntou, vocês creem? Sim, Senhor, nós cremos. Aí sim, aí acabou o desejo e entrou a fé. Então, eu estava certo. Quando Deus quer ajudar a gente, Ele ajuda. E quando a gente quer aprender, a gente aprende. Até pegando um livretinho na frente da igreja, que eu podia não ter pego. Porque eu tenho vários livros aqui dos grandes sábios. Mas peguei e está aqui comigo. O nome do livro é R.R. Soares, Cursos, é um livro que ele dá curso. Os 5 Passos da Vitória. Isso é no mês de fevereiro. Amiga, é a fé. Quando a Márcia me falou da história do câncer da mama dela, o Senhor falou para mim, vai orar. Eu pedi para as funcionárias fechar a loja, era meio-dia, elas fecharam a loja e eu vim para casa fazer Ho'oponopono para Márcia, praticar o meu amor próprio. Mas divino Pai Eterno, limpa em mim as células mortas, as células doentes que estão comendo a mama da Márcia. Divino Pai Eterno, limpa em mim as células doentes que está atingindo a saúde da Márcia. O que era para ser resolvido em 6 meses foi resolvido numa noite. Num dia e numa noite. Eu comecei a fazer Ho'oponopono meio-dia e no outro dia, 8 horas da manhã, já me ligaram do hospital que ela já estava internada. Está em alguns vídeos aí atrás. Então, minha amiga do Jeep, se você não tiver fé, você não vai comprar o Jeep. Se você não tiver fé, você não vai conseguir, ninguém vai fazer você conseguir um marido, um namorado, você não vai. Não vai, porque mas do que adianta a gente estar no canal se você não resolve? Sabe por que a gente vai nos canais? E sabe por que a gente vai na igreja? Porque uma hora ou outra você vai tomar posse daquela fé. Uma hora ou outra você vai sentir no teu coração que o que eu estou falando é para você. Que nem aconteceu com a Rosane. Que nem aconteceu com a Rosane, de tirar o filho dela das drogas, da bebida, e o filho dela hoje está trabalhando. Que nem a dona Margarida, que nem a dona Inês. É por isso que a gente vai nos canais. É para tomar posse da fé, para escutar com os ouvidos, entender o que a gente está falando e falar, é comigo que ela está falando. A mesma coisa que eu fiz com o bispo Bruno Leonardo. Era com eu tenho certeza que era comigo que ele estava falando. E eu não era nem inscrita do canal dele, gente. Eu não era nem inscrita, me inscrevi naquela hora. Mas Deus, a oração dele, eu botei no meu coração que ele estava falando, era comigo. Um beijo no coração de vocês, fiquem todas com Deus.
Até o próximo vídeo.